Olá, gente, boa tarde. Hoje aqui no nosso canal Vida, iremos abordar um tema bem interessante, que creio eu seja o maior dos temas, que é o tema universo. Nós temos aí o nosso universo sendo observado por cientistas e por nós mesmos, seres humanos, até a olho nu, conseguimos ver, boa parte das estrelas, dos pequeninos pontos que são gigantescas estrelas ao longe. O nosso universo tem que ter tido um Criador por ser tão organizado. Se nós pensarmos bem, algo tão grande e que tem essa organização toda, tem que ter algo inteligente por trás, que esse algo inteligente é o que tanto se procura e tanto se quer encontrar, que seria nosso Deus, nosso Criador, ser, creio eu, independente, único, a força máxima. Costumo dizer às vezes em alguns vídeos meus que uma prova fácil de que Deus existe e é um só é a descoberta dos cientistas através de teorias que são confirmadas até hoje dos átomos. Os átomos, todos eles possuem uma única forma estrutural, se diferenciando apenas por peso e vibração e a quantidade de energia em cada um. Mas todos têm a estrutura de núcleo, onde se encontram as cargas já provadas, as cargas positivas e negativas, juntas, que formam os nêutrons, as cargas positivas, e a eletrosfera, que fica ao redor desse núcleo, composto por os elétrons. Os átomos são bem estudados por os cientistas, porque são eles que formam tudo em nosso universo. Cada objeto, nós inclusive, somos formados de átomo. O oxigênio que nós respiramos é formado de átomos. Todo o material e toda a matéria que nós possamos ver ou não ver é formada de átomos no universo. Então, se partir da teoria de que todo átomo possui uma mesma estrutura, isso nos diz que os átomos vêm de uma única fonte, que seria o nosso Deus. Ainda hoje, em tempos modernos, já podemos considerar, Deus é visto de forma alegórica, quase como um ser humano igual a nós. Nós vemos muito imagens de Deus onde Ele é um senhor de barba sentado numa cadeira, E isso não condiz com o nosso Criador. O nosso Criador, creio eu, não poderá ser visto por nós, porque sua intensidade de luz, de energia, de brilho, de poder é muito grande. Nós temos aí um pequenino filho do Criador, que é o nosso Sol, e vemos o quão grande ele é. Ao tentarmos olhar para o Sol por alguns segundos, nós não conseguimos diretamente. Uma única estrelinha do nosso universo. Na nossa galáxia, chamada Via Láctea, nós temos em torno de 200 bilhões de estrelas. E o universo é composto de bilhões de galáxias, incontáveis. Os cientistas, nem nenhum tipo de telescópio ou radiotelescópio conseguiu definir tamanho do universo. Jamais. Eu vi uma vez numa grande revista científica, que não era uma revista espiritual, e sim completamente científica, o que não deixa de ser espiritual, dizia que a menor das probabilidades, a menor da menor, seria que se o universo imaginado mais ou menos por uma determinada grandeza, em torno de trilhões de estrelas,
Disse um cientista que temos, no mínimo, dos mínimos, 1 trilhão de civilizações igual ou melhores, mais avançadas ou menos avançadas que a nossa, como seres humanos. Então, existem trilhões, ou no mínimo 1 trilhão de planetas igual ao planeta Terra. Isso uma revista, se eu não me engano, do ano de 2004. Nós já estamos em 2014. E isso nos dá uma pequena proporção de tamanho, né? O universo possui um tamanho não concebível às nossas mentes ainda. É muito grande, é muita coisa. A ideia de que Deus olha só para o planeta Terra e deixa todo o universo à mercê não tem fundamento científico. Nós estamos hoje falando da questão espiritual. O que é espírito? Na verdade, o universo é um grande espírito, é um imenso, é um infinito espírito criado por algo. Esse algo seria nosso Deus, que é infinitamente sábio, infinitamente poderoso e com certeza pelos estudos já concebidos por muitos cientistas, muitas pessoas, tem-se um resultado final em que Deus ele é o construtor e ele envia suas energias construtoras a todo o universo. E ela é captada por todas as coisas do universo, todos os átomos, todas as estrelas, todos os seres vivos, toda a matéria recebe energia de Deus. Como Deus possui essa energia criadora, então todos nós estamos mergulhados nela, por assim dizer. Quando nós fazemos algo de mal, de ruim, esse indicativo nos aponta para o não fazimento do bem e não o mal em si, porque o mal, na verdade, é igual às trevas. O mal não existe. O que existe é falta de bem, não o mal. O bem existe, o bem é visto, é sentido. Quando nos alegramos, nos sentimos bem. Quando abraçamos alguém querido, nos sentimos bem. Quando ganhamos algo, nos sentimos bem. E isso é movimento do universo. Esse universo, que parece uma grande máquina, se não dizer, ele é uma grande máquina. Máquina essa que Deus inventou e ele conserta a todo momento qualquer tipo de falha que venha a existir. Nós, como pequeninos, já conseguimos inventar coisas a partir de elementos da natureza. E essas coisas, como um exemplo, o maior invento de todos, que é o computador, ela é controlada por nós. Então, se nós somos criaturas de Deus, Ele também tem o poder de nos controlar. Mas Ele não impõe. Porque se Ele impusesse alguma coisa, nós não teríamos o livre-arbítrio de fazer o bem ou o mal. Nós, nessa etapa de conhecimento, de livre-arbítrio, diferente dos nossos irmãozinhos já animais, que não possuem essa capacidade de livre-arbítrio, e de alguns nossos ancestrais também, porque para que se tenha o livre-arbítrio, o direito de escolha, nós precisamos analisar, pensar, parar, né, refletir. E isso prova que Deus não impõe. Né? Ele envia as energias a nós e nós fazemos delas o que bem entendermos. Claro, pensando que Deus tem uma matemática científica perfeita, notemos que com uma matemática perfeita, logicamente o universo trabalha em perfeita sintonia. O que nos parece errado ou mal ou ruim, na verdade, é uma transformação para algo melhor. Se formos a fundo, poderemos confirmar isso. Toda
destruição, na verdade, não é destruição. Toda destruição é uma transformação. Quando o corpo de carne morre, o nosso pensamento, que se introduz nele, na nossa mente, ele continua organizado e centrado. Assim como uma onda de rádio que é enviada a nós por uma transmissora, ou uma onda de TV, ou uma onda de celular, que nós não a vemos, mas ela chega até o nosso aparelho, nós também temos essa onda magnética organizada, que é o nosso pensamento. O nosso corpo é como se fosse uma veste, um revestimento para esse pensamento. Ele dura muito pouco comparado ao tempo que os cientistas estudam aí e avaliam sobre datas de nascimento do universo, bilhões, talvez trilhões de anos. Não se tem ideia. Então o nosso corpo, o nosso tempo aqui na Terra ainda é muito pequeno. Mesmo que chegássemos a 200, 300, 500 anos de vida, ainda seria minúsculo comparado ao tamanho do universo e ao tempo que, por exemplo, tem a nossa estrela Sol, considerada uma das estrelas novas. Ela possui em torno de 5 bilhões de anos, né? Então 500 anos seria muito pouco ao se misturar com toda essa grandeza. Vejamos o universo como uma grande máquina em que tudo se harmoniza, todos os átomos, todas as partes, como estrelas, planetas, asteroides, seres humanos, seres vivos, seres humanos, a natureza de toda e qualquer qualidade, os gases, tudo que funciona, os nossos pensamentos também são partes do universo. Tudo isso funciona para a melhoria do universo, né? Tudo conduz ao correto, ao equilíbrio. Tudo chega ao equilíbrio. Deus não é aquele ser humano como se pensa. Deus é um ser muito maior do que qualquer tipo de ser humano. Nós somos apenas instrumentos, somos criaturas de Deus. Nós podemos, com muita certeza, nós podemos já muita coisa, né? Temos as opções de pensar, de estudar, de analisar, mas mesmo assim, perante Deus, ainda temos uma matemática pequena, né? Nós recebemos sua fonte de energia, a fonte de Deus, que nos inspira, que nos dá a chance de viver, de respirar, de pensar, de fabricar, de criar, mas ainda somos minúsculos, né? Então eu queria concluir dizendo que eu acredito sim que o universo ele é uma fonte energética de formas variadas, em que tudo caminha para o equilíbrio, por assim dizer. E que Deus com certeza existe, porque por trás de tudo há um inventor, há um criador. Por trás, eu diria, de tudo que é organizado, há um criador. Como o universo nos mostra uma organização incrível, creio nesse criador, até porque muitas pessoas já tiveram a experiência, assim como eu, de pedir, conversar com esse Deus que nós não vemos diretamente ou não escutamos e receber as respostas logo depois. Então, essas respostas não podem vir de nós mesmos. Elas têm que vir de algo maior, né? Se falamos com Deus, logicamente, elas vieram de Deus. Se foram boas, então Deus é bom. Ok? Então Deus é bom, Deus é amor. Seja alegre, ame a todos, faça o bem. Não se apegue a más palavras, a más condutas. Se apegue sempre a boas condutas, a boas palavras. E aí você terá uma vida de tranquilidade e um caminho para um progresso melhor para o seu espírito e a sua mente pensante, que continuará após a morte do corpo. Muito obrigado a todos vocês.